Muito bem, é um prazer muito grande. Estou aqui com o comandante do 2º subgrupamento. Não esquece que o Oberec está, com tratamento dentário. Algumas palavrinhas aí, de vez em quando, dão aí uma raspadinha aí, né? Então, o subgrupamento aqui do Corpo de Bombeiros de Borba, o nosso caro, Bruno Vidal, o nosso comandante, amigo da gente, pessoa aqui da nossa convivência. Ele que é esposo da engenheira Isabelle, ela que estava até então como secretária de Planejamento Urbano, está nessa fase bonita, vocês estão nessa fase bonita, de curtir, o bebê novo, o anjinho que Deus lhe mandou, que é um luxo total ali, a gente realmente fica muito feliz de ver que alegria, que lindeza, que é a neném, que alegria que trouxe a casal. Vocês que já tem, um rapazinho, tá louco de alegre com a irmã lá, Porque esse clima, assim, de falar de coisas maravilhosas, é porque a gente também vai falar de algo que influi toda a família, que é o momento que preocupa quando vem um temporal, quando vem um frio, É o momento que a gente precisa de ter conhecimentos a respeito e o Oberecano procurou você, comandante, especialmente por um motivo. Muita gente querendo ter, exibicionismo em rede social, pega os chavões das manchetes, vento e não sei o que, blocos de gelos e não sei o que, chuvas congeladas, o que não deixa, de repente, realmente de ser verdade que possa acontecer. Não estamos falando que não vai acontecer, mas o objetivo do Oberecano, o objetivo também do nosso querido comandante vamos com parcimônia. Por quê? Estamos numa região que depende de produção rural, depende de produção agrícola, e uma conversa antecipada que de repente não seja real, realmente desestabiliza até emocionalmente o nosso produtor rural, Falei demais, comandante. Boa tarde. Boa tarde a todos. E exatamente isso, As pessoas acabam não checando as informações, recebem hoje em dia nas mídias sociais, nos grupos, e acabam simplesmente transmitindo as informações e esquecem que muitas vezes muitas pessoas vivem disso. Dependem da condição do tempo. Às vezes pessoas mais leigas acabam se assustando, diante dessas informações falsas, e realmente tem que ter um cuidado muito grande antes de repassar a informação, com certeza. Também, nós temos aqui nosso subgrupamento do Corpo de Bombeiros, também a Defesa Civil, Gostaria que o senhor, primeiro, para aquelas pessoas que ainda não estão bem convividas com esses termos, a diferença da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Então, só para contextualizar para o pessoal, como que é organizada a Defesa Civil a nível nacional, estadual e municipal, é mais ou menos como funciona o sistema de saúde. Tem os 3 níveis de atribuição, O nível federal tem a sua atribuição, estadual e municipal. Trazendo um pouquinho histórico para as pessoas entenderem. Em 2011, nós tivemos um evento no nosso litoral que foram chuvas torrenciais, Para o pessoal ter uma noção, choveu quase 250 milímetros em 48 horas. É basicamente assim o que deveria chover durante todo o mês de janeiro, que já é chuvoso, em 2 dias. Então atingiu lá Guaraqueçaba, Morretes, Antonina, teve pessoas mortas, as cidades ficaram isoladas, as suas vias ficaram isoladas, teve muito deslizamento de terra, enxurrada, alagamento, etc. Então, após esse evento, o Estado viu uma necessidade muito grande de organizar a Defesa Civil estadual de uma maneira geral, E a partir dessa data começaram a ocorrer vários investimentos na área de Defesa Civil. O Estado em si se organizou, depois começou a ajudar a organizar os municípios, e hoje os 399 municípios do Estado possuem a Defesa Civil Municipal. Basicamente, em linhas gerais, o Corpo de Bombeiros seria uma primeira resposta às emergências, então incêndio, afogamento, acidentes de trânsito, etc. E a Defesa Civil é uma organização dos vários entes da sociedade, prefeitura, Corpo de Bombeiros também, outros órgãos como COPEL, Sanepar, outros órgãos voluntários de assistência social. É uma organização da sociedade para prover uma resposta em eventos que fogem da capacidade do Corpo de Bombeiros, como esse evento que eu citei para vocês do litoral,
naturalmente o Corpo de Bombeiros atuou, Polícia Militar, as prefeituras locais, Exército, Sanepar, enfim, uma série de órgãos ali se reuniram para dar resposta nesse evento dessa magnitude. E a Defesa Civil nada mais é do que essa organização entre esses diversos órgãos aí frente a um desastre. Nós podíamos dizer, por exemplo, que a parte, vamos dizer assim, mais catastrófica, que possa lidar, por exemplo, com danos físicos às pessoas, seria a incumbência do Corpo de Bombeiros para salvamento, para afogamento, para deslizamentos e, de repente, a Defesa Civil vem em proteção, haver lonas, mantimentos, de repente, alguma coisa nesse sentido? Exatamente. A parte humanitária. Exatamente, atua nessa preparação e essa resposta também para a população. Quando excede, um evento como esse excede a capacidade de qualquer órgão isoladamente, mas quando esses órgãos se unem, acabam dando uma resposta muito mais adequada para a sociedade. Então, desde 2011 começou essa estruturação, existe hoje, todos os municípios possuem a sua Defesa Civil Municipal, uma organização, essas Defesas Civis mapeiam a área de risco da região, então tem catalogado onde tem risco de deslizamento, de enxurrada, de alagamento, etc., onde são as populações vulneráveis. Né? Um exemplo recente nosso aqui, que teve a construção da barragem ali em Tibagi, né? Foi feito todo um plano de ação, um plano de contingência para uma eventualidade de uma emergência. Extravasar, vazão, o rompimento da barragem, no pior dos casos. Tem realmente um plano de ação nos municípios vizinhos. Então, a Defesa Civil atua nessa área para grandes eventos, assim, grandes desastres. Vocês fizeram lá vários testes, já várias simulações, né? Exatamente. Lá em Tibagi. Exatamente. Né? Só lembrando que Tibagi, recentemente, né, recebeu uma represa que está lá em pleno funcionamento. Então, vocês têm uma atuação lá bem grande também. Né? Exatamente. Por se tratar também, especialmente, de uma proximidade muito grande, quase que dentro ali do perímetro urbano. Claro que do lado, né? Mas próximo do perímetro urbano. Exatamente. Né? E dentro só complementando, dentro dessa organização do Estado, daí a nível estadual, lá na sede do governo em Curitiba, dentro da Defesa Civil tem o CEGERD, que é o Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres. O que é isso? É um centro que tem pessoas 24 horas monitorando as condições meteorológicas e emitindo alertas. Então, toda essa contextualização para chegar nesse ponto, né? Claro. Que esse órgão ali, o CEGERD, vai constantemente emitir alertas de regiões que têm risco de deslizamento de terra, como o nosso litoral, riscos de alagamento, chuvas torrenciais e também temperaturas muito baixas, que é o que a gente está tratando hoje aqui. Agora, não se estranhem, por exemplo, se em municípios menores, né, o secretário de administração for o comandante naquele momento, o presidente. Chama-se comandante ou presidente dos municípios? Hoje é coordenador municipal. O coordenador municipal, né? Não sei se ainda mas, por exemplo, lá em Sapopema, né? Temos lá o nosso querido Márcio, por exemplo, né? Muito querido, né? E ele fala com muita alegria, assim, que, Berec, se a gente não precisar ser acionado, melhor, mas se precisar, a gente está à disposição. Falo assim porque ele fala assim com muita ênfase em ajudar aquela população, assim como são os demais, né? Sim. Então, às vezes você vai encontrar secretários municipais também tendo aí a função de coordenador, por quê? Foi justamente essa agilidade que o governo do estado criou, não é? Que se haja a defesa civil em todos os municípios. Exatamente. E, naturalmente, no Paraná acaba acumulando função, né? Um secretário municipal, alguém de dentro da prefeitura. Aqui em Telemo, que é o nosso... É o Tatu. O Tatu, isso, Paulinho, isso aí, que legal. Hoje ele é o chefe do gabinete, né, do prefeito, e ele tem essa capacidade de articular junto aos demais secretários, né? Por exemplo, numa eventualidade aqui que precise ter pessoas desalojadas, né? Os outros secretários conseguem prever um abrigo de uma escola, por exemplo, um ginásio, a Secretaria de Obras consegue prover maquinário, transporte para esse pessoal, lona, enfim, consegue articular, né? Entre as demais secretarias para... E o legal no caso do Tatu, seja o Márcio lá, por exemplo, Sapopema, e os demais, um abraço para todos os demais, eles já estão ali próximos ali, não é, do chefe do Poder Executivo pela função que exerce, então fica mais fácil a mobilização, né? Exatamente. É uma estratégia bem legal também, né? Isso. Aí começou a ficar frio, né?
Começou a ficar frio. Novamente, não estamos descartando jamais, a gente aqui não é Oberectus, não o senhor. O Oberec não está descartando que não vai acontecer frio. Né? O que nós estamos tomando o cuidado e pedindo que cada um de vocês, né, não compartilhe matéria que não tenha data, não compartilhe matéria que não tenha fonte confiável, ou que sejam pessoas que de repente apenas queiram visibilidade. Gente, contar para o senhor que há cerca de uns 5 anos mais ou menos, 4, 5 anos, uma última chuva bem forte aqui em Telêmaco, com granizo. Eu moro num local legal, era uma lavanderia que eu abri, não deu certo, fiquei ali mesmo na Rua Paraguai. Rapaz do céu, aí de repente eu vi aquele barulho a mais, pá, pá, falei ai, começou a cair granizo, e não é granizinho pequeno não. Aí eu fui vendo, a primeira coisa que eu faço, né, eu tenho 2 notebooks para trabalho, né, um para trabalho e outro para ficar mais à vontade, e aí a primeira coisa que eu faço é embrulhá-los. Eu tenho, aonde eu trabalho no meu quarto, eu trabalho ali mesmo, eu tenho um arquivo, aqueles arquivos antigos. Sim. Eu guardo algumas coisas eletrônicas que eu tenho, enrolo em blusas, qualquer coisa assim, e coloco dentro do arquivo. Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. Quando eu vi, rapaz do céu, aí cobertura de... aquela cobertura de brasilite, ok, mas... Isso, e depois embaixo o forro, com PVC. A hora que virou, porque daí ele é dividido em 2, assim, né? Uhum. A hora que virou a Foz do Iguaçu, aquilo ali, do céu, né? E começou a cair pedra, e veio aquela água e tal, ele não suportou, quebrou os brasileiros, até onde Deus suportou o forro. Por que eu fiz todo esse comentário com você assim? Fui bem detalhista. Numa situação dessas, comandante, né? Depois a gente comenta nos alertas. Numa situação dessa, é mais ou menos assim que a coisa funciona, dá um terror, né? Exatamente. E você viu muito bem, né? Já viu que tinham indícios que a coisa poderia piorar pelo tamanho do granizo, né? Já protegeu aquilo que era mais... Equipamento de trabalho, quer dizer. Exatamente, né? E dentro da possibilidade as pessoas já procurem ficar em situações de segurança. Né, dentro de edificações acaba sendo mais seguro, né, dentro de veículos, se estiver na via, né, mas procurar se abrigar o mais rápido possível, né, para não se colocar em situação de risco. Nesse caso, por exemplo, vamos supor que piorasse a situação, entrar embaixo da mesa seria uma solução? Sim, nesse caso que você citou, sim, porque a cobertura da edificação já não estava suportando mais né, o tamanho do granizo, então... acaba sendo uma ótima proteção, sim. Mais familiares, por exemplo, daí fica ainda mais razoável você ir para baixo da mesa. Sim, exatamente. Cuidar para que a mesa também resista, né? Às vezes acaba pegando mesa de vidro, acaba também... Não, aí você acaba piorando mais a situação, né? E se proteger embaixo de uma superfície resistente ao granizo, com certeza. Comandante, o que está se falando, quais os alertas do momento? A situação fica muito complicada quando acontece à noite, né? Sim, tudo pior. Fica à vontade. Final de semana. E geralmente os desastres acabam ocorrendo à noite, final de semana, feriado, onde a comunicação já fica bem mais difícil. Né? Hoje, né, então, só reforçando o que você comentou, Berek, para que as pessoas procurem as fontes primárias de informação. Né? No nosso caso aqui, no Paraná, o CIMEPAR, né, que dá a previsão do tempo, a própria Defesa Civil, que vai tratar esses dados do CIMEPAR e verificar se é necessário emitir alerta ou não, ou fontes de jornalismo confiáveis, né, que fazem um bom trabalho, um trabalho sério e que conseguem divulgar a notícia verdadeira. Hoje o que nós temos, foi emitido um alerta para essa semana, esse alerta ele dura até hoje, através das redes sociais da Defesa Civil. Então, se o pessoal procurar lá Defesa Civil Paraná no Twitter, no Instagram, no Facebook, no próprio site oficial do governo, principalmente o Twitter, né? Eles acabam usando mais essa plataforma. Tem um alerta dizendo que as temperaturas até hoje, essa semana, na verdade, né? Hoje, nós estamos na quarta-feira. Na quarta, essa matéria irá ao ar amanhã, quinta-feira, se você me permite. Exatamente, só para deixar claro a manipulação. Que a temperatura média
vai ficar 5 graus abaixo da média normal, vamos dizer assim. Então vamos supor que aqui na nossa região de Telêmaco a média para essa época do ano seja em torno de 10 graus, né? Vai ficar em torno de 5 graus a temperatura nessa semana. Então não chega aqueles extremos que o pessoal acaba divulgando, né? Menos 10, menos 15, menos 20 graus, mas o alerta que se tem hoje é esse, 5 graus a menos da média da região. Outro alerta que foi emitido também, mas não para a nossa região aqui de Telêmaco, mas para o sul do estado, em divisa com Santa Catarina, é uma frente fria que está se aproximando ali em União da Vitória, General Carneiro, e ali sim tem risco de neve, tem a possibilidade, né, de nevar. Então hoje esses alertas aí que a Defesa Civil emitiu. Gente, outra situação, por exemplo, vamos supor que você esteja andando e começa a cair aquele granizo assim, torrencial, por exemplo. Telêmaco Borba, nós tivemos aqui várias chuvas de granizo. Orientação para o motorista. Vamos supor que seja uma mulher que esteja no volante. Mulher é muito legal nisso aí, é aquele senso de família, aquela preocupação com os filhos, aquela preocupação às vezes com o pet que ficou, né? É sobretudo com os filhos, né? A roupa, às vezes, imagina, né? Até isso, ela tem tempo, né? O comandante continua a dirigir, vai disparada para casa, um risco de acidente, ou naquele exato momento que viu que começou o granizo mais forte, para o carro, coloca o sinalzinho ali de alerta? Quais as duas? Eu acho que não precisaria nem ser uma situação até de granizo, uma chuva muito forte, né? Sem granizo já é motivo para parar o veículo, né? Procurar os carros que vêm atrás, como que faz? Procurar um acostamento, né? Sair da via, porque senão pode ocasionar outro acidente, né? Então sair o mais rápido possível da via, no acostamento, no estacionamento, parar o veículo e esperar acalmar. Dentro do veículo, a princípio, né, é seguro, né? O vidro do para-brisa do veículo, ali, o vidro da frente, já desde a década de 90, os carros são com vidro laminado. Olha que legal. Então segura muito bem os objetos em caso de acidente, e naturalmente vai segurar muito bem o granizo, por mais que quebre, acaba segurando. Olha que legal. Né? As pessoas a pé, né, procurar as edificações, marquises, evitar embaixo de árvores, né? Procurar ficar dentro de edificações realmente que é o mais adequado. E pedir, inclusive, né, se Deus quiser, tudo tranquilo e tal, mas pedir, inclusive, a sensibilidade de donos de postos de gasolina, donos de supermercado, pedir donos de loja, né? Às vezes, o comandante, graças a Deus, Telêmaco Borba está num momento de crescimento muito legal. E você tem lojas aqui em Telêmaco muito elegantes, onde a faxineira fica lá toda hora lustrando lá o piso, essa hora, esqueça esse detalhe, abrigue, não seja louco de negar, inclusive, né, que numa chuva mais forte, às vezes crianças, gestantes, enfim, adentre ali para se socorrer, né? Exatamente, tem que prevalecer o espírito de solidariedade do pessoal, né? Porque isso aí é mais um pedido, assim, quase que vai do emocional, vamos dizer assim, vai do sentimental. Porque é a coisa tão óbvia, né? Sim. Se Deus o livre alguma coisa chegar a acontecer ali por lado de fora, Deus o livre guarde um vento ou uma marquise e vier nesta pessoa, por exemplo, se Deus o livre guarde essa pessoa chegar a comentar num inquérito policial que você, dona de loja, não deixou-a entrar, acaba sobrando para você, inclusive criminalmente, né? Sim, se vier acontecer um acidente mais grave, com certeza. Desculpa, tá? Vou exagerar, mas estou fazendo justamente um retrato aí de algo que, né, que graças a Deus a gente não é comum entre a gente, mas por precaução. Sim, né? importante. Comandante, frio faz com que a gente faça muita fogueira, faz com que lá no serviço, muitas vezes, eu se reúna com alguns colegas e faça, rapaz, a fogueira, esquecendo que às vezes eu estou no posto de gasolina, fazendo vigia de posto de gasolina, muitas vezes de um local de madeira, muitas vezes de uma usina de reciclável, esqueço que tem um monte de inflamáveis ali, mesmo em casa às vezes, né? Esqueço que às vezes o chão ali ainda é de madeira, algum compartimento. Gostaria que você desse essas dicas pra gente. Sim, é importante que as pessoas evitem, né, fazer esse tipo de combustão, né, de queimada em ambiente fechado, por esses dois motivos. Um, né, como você bem falou, Berek, para evitar ocasionar um incêndio, né, fora do controle, como
próximo a fontes de combustível, né, como posto de combustível, ou mesmo dentro da residência tem muito material combustível, né, cortina, sofá, tapete, etc. Então evitar pelo próprio risco de incêndio. O segundo ponto é quando o pessoal acaba fazendo esse tipo de combustão em local fechado, é que acaba consumindo o oxigênio do ambiente pela combustão, às vezes a pessoa não percebe, né? Acaba consumindo, acaba abaixando o nível de oxigênio do local e, dependendo do que a pessoa está queimando ali, acaba produzindo o gás monóxido de carbono, que é um gás altamente tóxico, né? Então ele acaba ocasionando desmaios, dependendo da concentração, né? Até mesmo a morte. Então já ocorreram vários acidentes nesse sentido, não sei se o pessoal vai se recordar, mas principalmente também alguns anos atrás, quando começou a se popularizar os aquecedores a gás, a pessoa acabava instalando dentro do próprio banheiro, local fechado. Né? Hoje não é mais permitido por norma que se instale dessa forma. Mas quando instalava esse aquecedor dentro do banheiro, acabava gerando resíduo, o monóxido de carbono, acabava também abaixando o nível de oxigênio do ambiente, e algumas pessoas chegaram a sofrer acidentes e até morrer enquanto estavam tomando banho, pela instalação inadequada desse equipamento. Então é uma prova, né, de que esses acidentes acabam ocorrendo quando você provoca uma combustão dentro do local fechado. A gente sabe que o frio é muito grande, né, a pessoa acaba passando frio, principalmente os moradores de ruas, etc. Mas o adequado aí é realmente não fazer, né, esse tipo de prática. Aquela mania que a gente tem, eu inclusive, né, a coisa do morar sozinho, é que a gente tem horários atípicos para almoçar, para jantar, né, e tomar banho e tal. Acabei de vir para cá, não vai tomar banho. Se não fosse um horário, se eu não morar sozinho, de repente, o banho seria 6 horas, aqueles horários típicos, né, ou quando acorda, ou à tarde e tal. Aquela coisa de, especialmente no inverno, deixar o chuveiro ali no último do menor para esquentar bem. Isso aí isso aí é uma faca de 2 gumes, né? Acaba podendo queimar o chuveiro. Você força muito ali. Sim, exatamente. O chuveiro acaba tendo mais chance de entrar em curto-circuito ali, né? Porque é sempre interessante que as pessoas também revisem a instalação elétrica, né? Se o disjuntor da residência é apropriado para a potência do chuveiro. Hoje a gente tem chuveiros elétricos com potências que a gente não tinha alguns anos atrás. Então a instalação elétrica acaba sendo mais antiga e o equipamento mais moderno. Então verificar, né, se o disjuntor ali está condizente para a amperagem específica do chuveiro. E essa prática de diminuir bem a vazão, né, acaba sobrecarregando o sistema e ocasionando um curto-circuito. Né? Falo isso porque muitos incêndios, né? Bruno, muitos incêndios dão isso aí, né? Exatamente. A instalação elétrica geralmente é a grande causadora dos incêndios aí que a gente acaba atendendo. Agora, assim, se atualizando também, né, a linguagem aqui dos perigos inerentes e que vocês acabam socorrendo, por incrível que pareça, não em Telemaco-Borba, mas Brasil e mundo afora, muita gente fazendo desafio de internet para ganhar visualização e por vezes lá mexe com vaca, mexe com isso, tentam fazer aquela coisa do desmaio instantâneo, sei lá, que eu fiz questão absoluta de nem saber o nome, né, na escola. Tem uns negócios lá que conseguem fazer a pessoa ficar fora de si por alguns segundos, né? Esse tipo de situação, a hora que der um problema desses, são vocês e o SAMU que são chamados, né? Exatamente. Os ficassem à vontade. Exatamente. As 2 instituições acabam atendendo essas ocorrências. Aqui nós não temos realmente atendido essa natureza de ocorrência. Ou melhor, perdão, CIAT, perdão. Isso. Perdão. O Corpo de Bombeiros através do CIAT, né? A gente acaba não atendendo muito aqui, não temos isso muito na nossa região, mas é uma situação extrema, né? Para você chegar a ocasionar um desmaio, a perda de consciência no organismo, certamente você está provocando uma condição do teu organismo ali extrema, que pode às vezes não ser reversível. Então é totalmente inadequado, né? Ainda bem que na nossa região nós não temos. Estamos tranquilos quanto a isso, né? Fazer um desafio lá, a menina, acabei de receber um desafio, vou queimar tal coisa aqui, para ver que o fogo fica amarelo e verdinho, não sei o que, queimar uma coisa bem colorida. Começa ali,
aí Deus o guarde, perde o controle ali do fogo. São situações que infelizmente hoje em dia já não são mais assim tão difíceis de acontecer, né? Exatamente, isso se popularizou, né? As redes sociais aí têm inúmeras vantagens, né? Uma evolução para a sociedade como um todo, mas tem o lado negativo, né? Tem o lado negativo, que esse com certeza é um desses aí. Gostaria que o senhor comentasse também com a gente, não é? Telêmaco Borba ainda tem uma dificuldade muito grande em que as pessoas respeitem os sinais das emergências dos bombeiros e dê espaço, né? Eu lembro que, não sei se com o senhor ou com o Gilson, talvez eu comentei, na Irlanda, em países de primeiro mundo, falo da Irlanda que eu estive, país do primeiro mundo, a pessoa vê sirene, na hora vai para a calçada com o carro, claro, ali você não tem, né, transeuntes, vai para a calçada, dá um jeito, a prioridade eminente é da viatura do bombeiro. Telêmaco ainda resiste um pouco? Ainda assim, a gente precisa ainda de mais colaboração dos nossos condutores. A gente nunca sabe quem está precisando de socorro, de ajuda. Pode ser algum parente, algum amigo próximo daquela pessoa, e a pessoa, às vezes por distração ou até uma má fé, má índole da pessoa, acaba não dando passagem para a viatura de emergência. Então pode ocasionar um acidente, pode até atrasar o atendimento de uma pessoa que pode ser conhecida, amiga daquela mesma que está ocasionando o atraso. Então a gente pede para as pessoas aí que colaborem com as nossas viaturas, né, tanto bombeiro, quanto polícia, quanto SAMU, que ao identificar que tem o sinal sonoro, o sinal luminoso acionado, né, sirene, nossos sinais luminosos aí, deem passagem de imediato para as viaturas. Nós instalamos aqui há algum tempo também, na frente do nosso aquartelamento, o semáforo, né? Então esse semáforo ele é controlado aqui pela nossa central de operações, né? O povo, os motoristas ainda estão se familiarizando ainda, mas já estão respeitando mais o nosso sinal aqui, e sempre que tem a saída e a chegada de viatura, nós acionamos o sinal para que os veículos parem ali, a gente possa fazer a manobra, possa sair, né, com as viaturas do nosso quartel. Então a gente pede também porque as pessoas respeitem, né, principalmente essa sinalização aqui na frente do nosso quartel. Temos ainda, comandante, muito abuso, por exemplo, de motociclistas e de ciclistas que acabam fazendo com que acidentes aconteçam. Tipo assim, existe aquela máxima de que se um ciclista bater num carro, sempre o condutor do carro vai ter a culpa ali pelo acontecido. A mesma coisa, por exemplo, quanto a motociclistas. Telêmaco Borba ainda tem esse tipo de situação? Falo assim no sentido que sempre sobra para vocês, não é? Ir lá fazer o SIAT e ir lá fazer o socorro. Exatamente. Os números de acidentes com motociclistas, infelizmente, são altos. A grande maioria das ocorrências que a gente atende são envolvendo motos, né? Então, a gente entende que geralmente o pessoal trabalha com entrega, né? Tem aquela pressa ali para conseguir ter o seu ganha-pão, né? Também, mas tem que respeitar as condições de trânsito, porque uma eventualidade que acaba se acidentando, no dia seguinte, provavelmente não vai conseguir trabalhar. Então não adianta nada, às vezes, brigar por uma entrega mais no dia, sendo que no dia seguinte, às vezes, ou mais, né? Mas um dia sem trabalhar, acaba não conseguindo ter o seu sustento, tendo prejuízo com a moto, né? E quanto às bicicletas, né? Os ciclistas, na verdade, é um veículo, né? E acaba tendo que seguir as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Então, não necessariamente que o ciclista sempre vai estar certo. Ele também deve obedecer as condições da via, as condições de sinalização, para justamente evitar o acidente. Assim como o pedestre. Claro. Atravessar na faixa, no sinal luminoso e sonoro de viatura também não fazer a travessia, esperar a viatura passar. Então, as regras aí são para todos. Né? Há algumas coisas assim que me deixam realmente, como cidadão, não é? Como formador de opinião, muito preocupados e muito irritados. Assim, são carros que tem lá o farol normal, mas eles querem colocar um farolzinho mais escurinho, deixar só aquela luz menor ligada e tal e tal. O que me preocupa, comandante, é o seguinte: está tudo certo enquanto eles não tiverem, por exemplo, um familiar bem idosinho que transita naquela via. Está tudo certo enquanto eles não tiverem, por exemplo, alguém com deficiência que tenha lentidão no andar e não for familiar deles. Enquanto
enquanto isso acontecer, está tudo ok. Outra coisa também, isso eu tenho visto muito. Primeiro, respeito muito, sou grato pelos nossos motociclistas que fazem entregas, né, das lojas, dos fast foods e tudo mais. Sou muito feliz. Porém, né, somos muito gratos, salvaram a gente no tempo da pandemia. Né? Porém, o que está acontecendo? Você vê pessoas com a bolsa de entrega, né, empinando a moto, gente, fazendo cavalinho de pau. Né? Primeira coisa, a entidade, a loja ao qual ele está representando, está ali naquela mala dele. Primeira coisa, que está queimando a cara, desculpa a gíria aqui, ele está queimando a cara do restaurante, ou da pizzaria, ou da pastelaria, a qual ele está fazendo entrega. Né? Segundo, está ali, não é para fazer esse tipo de situação, porque você pode colocar uma pessoa em risco. Esses dias eu quase que bati em um motoqueiro desse, porque na hora que o rapaz voltou a ter equilíbrio, ele veio para cima do meu carro. Ele estava empinando a moto, com uma baita de uma propaganda da pizzaria que ele estava entregando, olha só, colocando a pizzaria também, né, na Berlinda. E o conselho, quem sou eu? Mas o conselho é o seguinte: 3 erros: condução indevida, colocando as pessoas em risco e queimando o filme, novamente, desculpa a gíria, queimando o filme da empresa que dá emprego. Por quê? Se acontecer alguma coisa, a empresa, a pizzaria a qual você representa, eles vão ter que pagar os danos, né? Isso se você não zarpar do local para fazer de conta que não é você. Desculpa a forma que eu coloquei, inclusive as gírias, gostaria que você comentasse esses riscos, comandante. A gente observa, né, no dia a dia, o mal profissional, né, como tem em todas as áreas, tem o mal entregador, o mal motociclista que acaba atuando dessa forma. Além de às vezes estar com o produto que ele vai entregar ali dentro, uma comida, outro objeto que acaba chegando, né, até o seu destino final de uma maneira daquele jeito inadequada, né? Coloca em risco os pedestres, ele mesmo se coloca em risco, né? Então esse tipo de mal profissional aí acaba denegrindo a imagem dos outros motociclistas, acaba fazendo com que os motoristas fiquem com raiva da classe dos motociclistas por causa de um ou outro. Justamente. Enquanto que a maioria trabalha direitinho, né? Exatamente. E é comum a gente atender, como eu falei, né, acidentes com moto, justamente pela falta de respeito dos motociclistas e também dos motoristas de carro aí no trânsito. Olha, eu daria a seguinte dica, né? Empresas, isso, o Oberec, não você, tá? Fique tranquilo que quem está falando sou eu. Eu diria a seguinte dica: viu motoqueiros de entregas fazendo esse tipo de situação irresponsável, liga para a empresa, a qual faz o seguinte: nem comenta quem é, nem comenta de repente que é a placa fala, olha, na próxima que eu ver eu vou falar quem é o cara, no sentido de qual é a placa, né? Está acontecendo na tua empresa. O rapaz vai chegar, o dono vai chegar e falar, a coisa está pegando. Sim. Me falaram que exatamente no horário que você está na rua. Então ele já vai conseguir deduzir, né, quem seria o motoqueiro, né? Exatamente. Gente, se a gente não fizer isso, as coisas não vão ficar legais. E essa situação está muito grande em Telêmaco, né, comandante? Eu já me deparei com algumas das situações no horário de folga, né? Transitando ali, já vi algumas situações assim, realmente é meio corriqueiro. Sem dizer outra coisa, que eu sou inimigo número 1 é de escapamento aberto. Gente, já imaginou se todos nós que somos motoqueiros, faz tempo que eu não motoco, né? Mas se todos nós que somos motoqueiros, a gente estiver com o escapamento tudo direitinho, a gente vai saber que aquele que não está é porque ele tem algum traço para alguma coisa diferente. Ele não está ali se divertindo, ele não está indo trabalhar, ele tem aquele escapamento aberto para alertar para alguma coisa, né? Daí, novamente, enquanto você não tem bebê novinho na tua casa, está tudo bem. Enquanto... Sistema velório. Sistema passei próximo do velório, eu botou... né? Eu queria saber que Deus o livre fosse um parente desse pessoal. Desculpa que o entrevistador fala mais que o entrevistado. Não, mas é terrível, acho que todo mundo já se deparou
com isso, de ter que parar uma conversa no celular, parar uma entrevista, como a gente sofreu agora há pouco aqui com a rua aqui na frente, no quartel, é péssimo, né? E recentemente a Polícia de Trânsito fez uma operação visando pegar justamente isso, aqueles motociclistas que estavam com o escapamento aberto, com alguma adulteração aí do seu veículo, né? Só que só a polícia não basta, como você bem nos disse aqui, né? A própria pessoa pode entrar em contato com a loja, com a empresa que está trabalhando para fazer a entrega e já anunciar, né? Fazer a reclamação, porque com certeza a pessoa já vai detectar que a sua marca está sendo prejudicada. Com certeza, com certeza. Eu particularmente, parece, sei lá, irônico, mas a hora que eu recebo a pizza em casa, a primeira coisa que eu pergunto para o entregador: escapamento da sua moto é aberto? Não. Ó, sempre você vai me entregar, né? E daí se ele falar que sim, eu já sou baixinho, eu corro um risco danado, né? Ô comandante, mais algumas recomendações, aquilo que de repente a gente possa ter esquecido. Você sabe como que foi os Teleborbenses, o concurso para bombeiros? Pode nos falar a respeito? Na época que houve o concurso? Tem algumas pessoas da região que passaram, estão esperando finalizar ali os trâmites, concurso e fazer a inclusão. Né? A gente tem da região de Tibagi, reserva, tem Borba, alguns candidatos que passaram, e a gente espera que tão logo incluam, né, façam o curso, terminem o seu período de formação, venham para a região aqui, Telêmaco Borba, para compor o nosso efetivo. Aquelas escolas, você sempre recebe, mas aquelas escolas que ainda, né, estão querendo trazer alunos para conhecer o trabalho de vocês, né, como que deve fazer? É só encaminhar um ofício aqui para o Corpo de Bombeiros, né, marcando o dia e o horário, dizer o número de crianças, a faixa etária, as informações básicas para que a gente possa preparar aqui a recepção dessas crianças, né? Algum tempo atrás a gente teve um grupo de escoteiros que vieram participar aqui no sábado, passaram acho que praticamente a tarde toda aqui com a gente conseguiu, devido à antecedência que eles entraram em contato, a gente conseguiu preparar algumas atividades aqui, né, demonstrando o nosso serviço, os nossos materiais, equipamentos, viaturas, e saíram encantadas aqui com o acartelamento, já conhecendo a instituição, muitas já querendo seguir a carreira de bombeiro. Olha que legal! E aquela criança, por exemplo, gente, vamos deixar claro, tá? Que de hoje para amanhã, um monte de criança não sonha aí, que sonhou que era bombeiro e de repente o nosso comandante, ao invés de ter aí o seu efetivo cuidando de alguma emergência, aí tem um monte de criança aí querendo matar a curiosidade, o sonho de conhecer, não é, o quartel do nosso corpo de bombeiro. Aquelas crianças que realmente têm sonho e que às vezes até quase ficam doentes lá, mãe, eu quero conhecer o corpo de bombeiros, né? Como que faz uma situação dessa? Claro que tem que ter uma justificativa bem legal, né, comandante? Até para não acontecer uma situação dessa, por exemplo, graças a Deus vocês são bastante ocupados, né? Mas de repente alguma mãe que esteja nos ouvindo, cujo filho, às vezes, muitas crianças ficam até doentes de vontade de conhecer, né? Mãe, eu quero, daí a mãe muito humilde não sabe como agir, né? Gostaria que você comentasse. Então, a gente recebe, independente de escolas, de grupos, de escoteiros e tudo mais, a gente recebe individualmente as crianças que querem conhecer. Às vezes é comum dos pais estarem passando aqui nas proximidades, né, com a criança, e vem aqui, dentro da possibilidade, a gente para e mostra as viaturas, os materiais, mostra como que é o nosso serviço, o nosso dia a dia, né? E isso é importante, Uberec, porque a gente acaba incentivando as próximas gerações para evitar esses problemas que a gente estava tratando agora. Com certeza. Né? De dar passagem para a viatura no trânsito, de não andar com escapamento aberto, enfim, né? Entenderem como que é o serviço para criar realmente uma geração melhor. Eu não sei se você sabe disso, nosso caro Bruno, que em países de primeiro mundo, por exemplo, especialmente países mais católicos, e eu vi isso na Irlanda, quando se passa uma ambulância, quando se passa o carro de resgate ou se passa uma viatura do Corpo de Bombeiros com as sirenes ligadas e com os alertas todos, é costume da população mais antiga fazer o nome do pai. Não sei se você sabia disso.
E isso me tocou muito, porque eu entregava jornal numa esquina muito movimentada na principal avenida de Dublin. E aí, de repente, eu comecei a perceber, né, aquela viatura do Corpo de Bombeiros passando correndinho, né? E daí a senhorinha idosinha, aí fala, olha que lindo gesto, né? Rezando a Deus para que proteja os soldados que ali estejam, mas, sobretudo, né, os familiares, de repente, os atingidos, né, por aquela tragédia, por aquele incidente. Bonita essa atitude, né? Lindo, lindo. A gente vê, né, a diferença, né, de países já mais desenvolvidos, já mais antigos que o Brasil. O Brasil ainda é uma nação muito jovem, comparado com outros países europeus principalmente, né? Mas a gente vê que consegue viver num estado de harmonia muito maior a sociedade como um todo por preservar e respeitar, né, esses princípios aí de ajuda ao próximo, né, de solidariedade. Lá, quando raramente algum carro não dá passagem para a viatura, a pessoa passa uma vergonha danada sem dizer da desumanidade, que é alguma emergência que interrompeu, né? Aqui no Brasil, infelizmente, né, Telêmaco Borba, por vezes, é o contrário. Você vai ter que, o comandante ou os soldados tem que ir na casa daquele que deu a vez para a viatura e falar, olha, você fez o correto, parabéns. Você é você faz uma atitude que infelizmente está meio carente a cidade. Vocês têm que dar espaço. Gente, não tem conversa. Viu sirene, viu o corpo de bombeiros, estacione, dê espaço. Gente, desculpa, isso é falta de inteligência. Isso é falta de inteligência, senão a gente vai cair naquela história. Você não vai dar espaço, que Deus proteja a tua família, vai chegar mais à frente e vai descobrir que ainda vai ter a cara de pau de falar assim, bombeiro, você demorou. Depois que você vai entender que uma das pessoas que interrompeu para que viesse a rapidez do atendimento foi justamente você. Quase esse risco, né? Comandante, fique à vontade para as considerações finais, alguma coisa que eu deixei de comentar, fique à vontade. Desculpa eu falar mais que você. Não, imagina, a gente quer agradecer, né, a oportunidade para esclarecer para as pessoas as nossas fontes de informação, como a gente começou a entrevista, né, do Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, e a gente está de portas abertas para a população, para as escolas, para as crianças que quiserem conhecer a nossa estrutura, nossas instalações. O Corpo de Bombeiros sempre se coloca à disposição através do nosso telefone de emergência 93. Fique à vontade, só para a gente encerrar, só para você comentar, comandante, da aquisição que vocês tiveram, né? Vocês receberam viaturas e tal, fique à vontade. Sim, nós recentemente, já desde o ano retrasado, a gente recebeu um caminhão novo, né? Em 2019 nós recebemos o caminhão, recebemos posteriormente também uma ambulância nova, equipamentos de desencarceramento, que são equipamentos para tirar vítimas presas em ferragens, e agora a última aquisição foi um caminhão, um ABT, que a gente chama, um auto-bomba-tanque, que é um caminhão que comporta 5.000 litros de água, é um caminhão que é utilizado em incêndios de grandes proporções. Quando a primeira resposta do caminhão testa, como a gente chama, não dá conta pelo tamanho do incêndio, de imediato é acionado esse segundo caminhão que vai prestar apoio, levando mais água para o incêndio. Então isso dá uma capacidade de combate muito maior ao Corpo de Bombeiros aqui de Telêmaco Borba. Um caminhão que custou aproximadamente R$950 mil de alta tecnologia, e a gente tem a satisfação de ter recebido ele recentemente nos últimos meses. Vou fazer uma pergunta para a gente terminar aqui, uma pergunta muito primária, eu peço desculpa até de não ser tão conhecedor. Se de repente alguém, num acidente péssimo, num incêndio péssimo, atrapalhar vocês, gravando, colocar em suas redes sociais, ao invés de dar espaço para vocês têm, por exemplo, comando de dar voz de prisão para a pessoa? Sim, acaba entrando no crime de desobediência. As autoridades, seja o bombeiro, seja o próprio SAMU, que não são militares, mas a polícia militar, qualquer autoridade que está atuando ali, fazendo atendimento de uma situação de emergência, de uma vítima, e pediu para que a pessoa se afaste, para que o
consiga trabalhar, isolar o local, né? Muitas vezes para não colocar aquela própria pessoa Pessoa em risco. né? E acaba conturbando a cena do acidente, pode ser enquadrado sim como crime, né? Como desobediência, desacato, dependendo da situação. Não queira, neste caso, visualização, queira humanização, né? Exatamente. Comandante, muito obrigado, viu? Deixa um abraço lá para sua esposa, né? A Isabelle, também sua filhinha, que Deus abençoe, viu? Fala assim, gente, a nossa ex-secretária, né, que parou, deu um intervalo para o período da gestação, tem trabalhos enormes pelo município, é de um coração formidável, é de uma humildade. Eu sempre comento quanto a nossa engenheira Isabelle, que se ela não falar que ela é engenheira, que ela era secretária municipal, nós não saberíamos, pelo normal, por ela, devido à humildade e ao conhecimento técnico dela, viu? Então deixa um abraço a ela e muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado, gente, está à disposição. Tá bom? Um abraço, tá? Gente, vamos dar um tchau. Tchau, gente, fique com Deus, se cuida, viu?